Existe uma farmácia que nunca fecha, nunca fica sem estoque e nunca cobra consulta. Ela foi montada há milhares de anos pela natureza, destilada em frascos minúsculos, e a maioria das pessoas passa a vida inteira sem saber que ela existe. Hoje eu vou abrir essa farmácia para você. 9 óleos essenciais que têm o poder de transformar a sua saúde de formas que vão te surpreender. E quando eu digo curar, não estou falando de placebo, não estou falando de misticismo, estou falando de compostos químicos ativos, testados em laboratório, usados por civilizações que duraram milênios e que você pode ter na palma da mão por menos do que gasta num jantar fora. Fica até o final, porque o nono óleo dessa lista é o que eu considero o mais subestimado da aromaterapia inteira. Poucas pessoas falam sobre ele, mas quem conhece nunca mais fica sem. O primeiro óleo dessa lista tem um nome que você já conhece, mas um poder que você provavelmente ainda subestima. Estamos falando da lavanda. E antes de você pensar, isso eu já sei, lavanda ela é para relaxar, para. Porque a lavanda é muito mais do que aromaterapia para dormir melhor. Muito mais. Os romanos antigos eram obcecados pela lavanda. Eles a usavam para perfumar os banhos públicos, as roupas, as camas. A palavra lavanda vem do latim lavare, que significa lavar. Mas eles não usavam só pelo cheiro. Usavam porque perceberam que onde a lavanda estava presente, as infecções eram menos frequentes. As feridas cicatrizavam mais rápido, as pessoas dormiam melhor e acordavam mais calmas. Eles não sabiam explicar o porquê. A ciência moderna explica. O principal composto ativo da lavanda se chama linalol. É ele o responsável por boa parte da magia desse óleo. O linalol age diretamente no sistema nervoso central, modulando os receptores de GABA, que são os mesmos receptores que medicamentos ansiolíticos e indutores do sono atuam. Em outras palavras, a lavanda funciona de forma parecida com um calmante natural, só que sem os efeitos colaterais, sem a dependência, sem a sonolência pesada do dia seguinte. Pesquisas têm mostrado que inalar lavanda antes de dormir reduz significativamente o tempo para pegar no sono e melhora a qualidade das fases de descanso profundo. Mas não para por aí. A lavanda é também um dos óleos com maior capacidade cicatrizante e anti-inflamatória para a pele. René Maurice Gattefossé, o químico francês que fundou a aromaterapia moderna como ciência, descobriu isso de forma acidental e dramática. Em 1910, ele queimou gravemente a mão num experimento no laboratório. Tchá! E em desespero, mergulhou a mão no frasco de óleo de lavanda que estava mais perto. A queimadura cicatrizou rapidamente e sem infecção. Ele passou o resto da vida estudando os óleos essenciais por causa daquele dia. Para usar a lavanda de forma tópica, a diluição padrão é de 3 a 4 gotas em 10 ml de óleo carreador, como óleo de coco ou amêndoas doces. Para dor de cabeça tensional, dilua e massageie nas têmporas e na nuca, com movimentos circulares lentos. Para ajudar a dormir, pingue 3 gotas direto no travesseiro, ou use no difusor por 30 minutos antes de deitar. Para queimaduras leves e picadas de inseto, dilua em óleo de coco e aplique diretamente na área afetada. A lavanda é considerada um dos óleos mais seguros da aromaterapia, mas crianças menores de 2 anos devem usar diluições ainda menores, em torno de 0,5%. E grávidas no primeiro trimestre devem consultar um profissional antes de usar qualquer óleo de forma tópica frequente. Agora a gente vai para um óleo que é puro poder concentrado. Se a lavanda é a gentileza da natureza, o próximo é o guerreiro. O óleo essencial de tea tree, também chamado de melaleuca, tem uma história que começa com os aborígenes australianos há mais de 40 mil anos. 40 mil anos. Eles chamavam as árvores de melaleuca alternifolia de árvore curadora e usavam as folhas esmagadas em cataplasmas para tratar feridas, infecções de pele e problemas respiratórios.
Quando os colonizadores europeus chegaram à Austrália e viram aquelas práticas, muitos desdenharam. Levaram séculos para perceber que os aborígenes sabiam exatamente o que estavam fazendo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo australiano considerou o tea tree tão essencial para os soldados que o incluiu nos kits médicos de campo obrigatórios. Cada soldado australiano partia para o combate com um frasco de óleo de melaleuca. Era usado para tratar cortes, queimaduras, infecções, problemas de pele causados pelo calor e umidade das selvas do Pacífico. Só quando os antibióticos sintéticos se tornaram amplamente disponíveis após a guerra é que o uso do tea tree diminuiu, mas ele nunca desapareceu. E por bom motivo. O composto ativo principal do tea tree se chama terpinem 4-ol, e esse composto tem uma capacidade antimicrobiana que impressiona os pesquisadores até hoje. Estudos têm demonstrado que o óleo de melaleuca é eficaz contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, fungos como a Candida albicans e até alguns vírus. Em testes de laboratório, demonstrou atividade contra cepas de bactérias resistentes a antibióticos, o que coloca esse óleo num patamar de interesse científico crescente. Na prática, isso significa que o tea tree é um dos melhores óleos para tratar acne, fungos nas unhas, candidíase de pele, caspa, feridas infectadas e qualquer problema de pele de origem bacteriana ou fúngica. Para a acne, dilua 1 gota de tea tree em 5 ml de óleo de jojoba e aplique com um cotonete diretamente nas espinhas. Para a caspa, adicione 5 gotas em 30 ml do seu shampoo de costume. Para fungos nas unhas, dilua em óleo de coco numa diluição de 5% e aplique 2 vezes ao dia na área afetada. Atenção importante! O tea tree é um dos óleos mais irritantes se usado puro na pele. Sempre dilua. E se você tem gatos em casa, nunca difunda tea tree em ambientes fechados. A melaleuca ela é altamente tóxica para felinos, mesmo em inalação. Isso é sério e precisa ser respeitado. Mas se o tea tree te impressionou com o poder antibacteriano, o próximo vai te mostrar que existe um óleo que os médicos medievais chamavam de proteção divina e que a ciência está descobrindo que eles não estavam tão errados assim. O óleo essencial de cravo tem uma história que literalmente moldou o mundo. As Ilhas Molucas, na Indonésia, eram as únicas fontes de cravo do mundo por muitos séculos, e esse fato gerou guerras, financiou impérios, motivou as grandes navegações e fez fortunas incalculáveis. Portugal, Holanda, Espanha e Inglaterra travaram batalhas navais pelo controle dessas ilhas por séculos, tudo por causa de um tempero que hoje você encontra na gaveta da sua cozinha. Na Idade Média Europeia, quando a peste negra devastava populações inteiras, os médicos que visitavam os doentes usavam máscaras em forma de bico de pássaro, recheadas de cravo, canela, mirra e outras ervas aromáticas. Eles acreditavam que o aroma protegia contra o ar contaminado. Tecnicamente estavam errados na teoria, mas intuitivamente corretos na prática, porque o eugenol, composto ativo principal do cravo, tem propriedades antimicrobianas potentíssimas. O eugenol é o que dá ao cravo aquele aroma quente, intenso e inconfundível. E é ele também que faz o óleo de cravo ser um dos mais poderosos analgésicos naturais conhecidos. Dentistas usam eugenol em pastas de canal e tratamentos de emergência dental há décadas, porque ele tem a capacidade de bloquear receptores de dor localmente. Sente aquela dor de dente de madrugada que não deixa dormir? Uma gota de óleo de cravo diluída em óleo de coco, aplicada com um cotonete diretamente na gengiva inflamada, pode trazer alívio rápido. Isso não substitui o dentista, mas resolve a emergência da noite. O óleo de cravo também tem propriedades antifúngicas, antivirais e antiparasitárias. Estudos têm mostrado sua eficácia contra Candida, H. pylori e até alguns parasitas intestinais.
Para uso interno, no entanto, é absolutamente necessário consultar um aromaterapeuta ou profissional de saúde, porque o eugenol em doses elevadas pode ser hepatotóxico. Internamente, o cravo exige respeito e orientação. Para uso tópico, a diluição deve ser generosa, porque o cravo é um óleo quente que pode causar irritação intensa. Nunca mais do que 1% em uso tópico, que significa 2 gotas em 10 ml de carreador. Para difusor, 2 a 3 gotas são suficientes para perfumar um ambiente inteiro. O cravo combina muito bem com laranja doce e canela no difusor, criando um blend acolhedor que também limpa o ar do ambiente. Grávidas devem evitar o óleo de cravo, e crianças menores de 2 anos não devem ser expostas a ele de nenhuma forma. Ei, por um segundo aqui e me conta uma coisa nos comentários. De que cidade e estado você está assistindo esse vídeo? Eu leio cada mensagem e fico impressionado com a quantidade de pessoas de todo canto do Brasil que está descobrindo o poder real dos óleos essenciais. Me conta aí de onde você é. Adoro saber até onde esse conhecimento está chegando. Continuando. O próximo óleo dessa lista é um que a maioria das pessoas associa a uma coisa só, mas que na verdade é um verdadeiro arsenal terapêutico dentro de um único frasco. O hortelã-pimenta, ou seu óleo essencial chamado de peppermint, é cultivada e usada há mais de 10 mil anos. Os egípcios a encontraram em tumbas do Antigo Egito. Os gregos a usavam para coroar atletas e heróis, misturada às coroas de louro. Os romanos a usavam para estimular a mente durante debates filosóficos e reuniões do Senado, acreditando que o aroma aguçava o raciocínio. Eles não estavam errados. O composto principal do hortelã-pimenta é o mentol, e ele é responsável por aquela sensação de frescor intenso que você sente quando entra em contato com ele. O mentol age nos receptores de frio da pele e das mucosas, produzindo aquela sensação refrescante, mesmo sem abaixar a temperatura real. Mas além da sensação, o mentol tem efeitos terapêuticos mensuráveis. Ele é um analgésico tópico, um broncodilatador natural, um antinauseante eficaz e um estimulante cognitivo comprovado. Para dor de cabeça, o óleo de hortelã-pimenta diluído e aplicado nas têmporas e na testa funciona tão bem que estudos comparativos com paracetamol mostraram eficácias semelhantes para a cefaleia tensional. Isso é impressionante. Uma substância natural, sem efeitos colaterais nas doses corretas, com resultado comparável a um analgésico amplamente consumido. Para náuseas, seja de enjoo em viagem, gravidez ou pós-operatório, inalar diretamente do frasco ou de uma gota no pulso traz alívio rápido para muitas pessoas. Para congestão nasal e sinusite, adicione 3 gotas em uma tigela com água quente, cubra-no a cabeça com uma toalha e inale o vapor por 5 a 10 minutos. Você vai sentir as vias aéreas abrindo em tempo real. Para uso tópico, dilua 4 gotas em 10 ml de óleo carreador. Nunca aplique óleo de hortelã-pimenta puro, especialmente próximo a olhos. E nunca use em crianças menores de 6 anos, porque o mentol pode causar espasmo respiratório em bebês e crianças pequenas. Esse cuidado é essencial. Presta atenção nessa parte, porque agora a gente entra num território que une ciência e espiritualidade de uma forma que muito pouca gente fala abertamente. O incenso, ou frankincense como é chamado em inglês, cujo óleo essencial vem da resina da árvore boswellia, é provavelmente o óleo com a história mais longa e mais rica de toda a aromaterapia. Quando os reis magos levaram incenso para o nascimento de Jesus, aquilo não era um presente simbólico qualquer, era uma das substâncias mais valiosas da antiguidade. Em alguns períodos históricos, a resina de Boswellia era literalmente mais cara que o ouro por peso. Era usada nos templos egípcios, nos rituais gregos e romanos, nas cerimônias hindus e budistas, nas sinagogas judaicas, nas igrejas cristãs, nas mesquitas islâmicas. Praticamente toda a tradição espiritual do mundo oriental e ocidental usou o incenso como ponte entre o humano e o divino.
E a ciência está descobrindo que talvez essas tradições soubessem de algo real. O composto ativo principal do incenso é o ácido boswélico, e pesquisas têm demonstrado propriedades anti-inflamatórias potentes, com estudos indicando eficácia em condições como artrite, doenças inflamatórias intestinais e até em pesquisas preliminares sobre células tumorais. Além disso, o incenso contém um composto chamado acetato de incensol, que demonstrou em pesquisas causar efeitos psicoativos leves, reduzindo a ansiedade e promovendo estados de bem-estar. Os sacerdotes de milênios que usavam incenso nos rituais talvez não soubessem da química, mas sentiam os efeitos. Para uso aromático, o incenso no difusor cria um ambiente de calma profunda, ideal para meditação, yoga ou qualquer prática de introspecção. Para uso tópico, ele é um dos óleos mais valorizados na cosmética natural por sua capacidade de regeneração celular, sendo excelente para cicatrizes, estrias e para retardar o envelhecimento da pele. Dilua 3 gotas em 10 ml de óleo de rosa mosqueta e aplique no rosto à noite. O incenso é geralmente bem tolerado, mas como todo óleo essencial, grávidas devem usá-lo com cautela e orientação profissional. Se você está gostando desse conteúdo e quer ter um guia completo na palma da mão para nunca errar no uso dos óleos essenciais, eu quero te apresentar algo que preparei com muito cuidado. É o e-book Óleos Essenciais, o guia prático de cura natural, com 25 óleos detalhados divididos em 4 partes: óleos que curam, óleos para o espente, óleos para a beleza e anti-idade e óleos para o lar. Dentro do guia você encontra a tabela de diluição completa para cada tipo de uso e cada faixa etária, porque uma das maiores dúvidas de quem começa é exatamente essa: quanto uso? Com o que diluo? Com que frequência aplico? Tem receitas de blends práticos testados, contraindicações detalhadas e um guia rápido de emergência, que é uma tabela onde você consulta a situação e o guia te diz exatamente qual óleo usar. Dor de cabeça? Abre o guia. Criança com febre? Abre o guia. Insônia? Abre o guia. Ansiedade antes de uma apresentação importante? Tá lá. O link está na descrição do vídeo. Custa menos que um frasco de óleo essencial e vai te servir para a vida inteira. Vale muito. Vamos continuar, porque o sexto óleo dessa lista tem um perfume que metade do mundo ama e a outra metade ainda não conhece direito. Mas ambas as metades precisam dele. O eucalipto tem uma história de saúde que começa no século XIX, quando colônias europeias que chegaram à Austrália descobriram que as regiões onde cresciam eucaliptos naturalmente tinham incidências menores de malária e febres tropicais. Eles começaram a plantar eucaliptos como estratégia de saúde pública, drenando pântanos e purificando o ar. E funcionou. O eucalipto foi levado para a Europa, para o norte da África, para a América do Sul. No Brasil, chegou no século XIX e foi amplamente plantado exatamente por suas propriedades antimicrobianas. O composto principal do eucalipto é o cineol, também chamado de eucaliptol. O cineol é um expectorante natural, um broncodilatador, um anti-inflamatório para as vias respiratórias e um antimicrobiano. É o motivo pelo qual você instantaneamente respira melhor quando sente aquele aroma. Ele não é só agradável, ele está literalmente abrindo suas vias aéreas, fluidificando secreções e facilitando a respiração. Para gripes, resfriados, sinusites, bronquites e qualquer problema respiratório, o eucalipto é o primeiro óleo que você deve alcançar. No difusor durante a noite, ele ajuda a respirar melhor durante o sono. No vapor com água quente, ele desobstrui nariz e garganta. Em massagem no peito diluído em óleo de coco, com 4 gotas em 10 ml, ele age como um Vic Vaporub natural. Só que sem petrolato, sem parabenos e sem conservantes artificiais. Uma curiosidade que muita gente não sabe:
Existem dezenas de espécies de eucalipto, e os óleos essenciais extraídos delas têm perfis terapêuticos diferentes. O Eucalyptus globulus é o mais comum e o mais indicado para problemas respiratórios. O Eucalyptus radiata é mais suave e mais indicado para crianças. O Eucalyptus citriodora tem aroma de limão e é mais indicado como repelente natural de insetos. Quando comprar, olha o nome científico no frasco. Atenção! O eucalipto globulus não deve ser usado em crianças menores de 10 anos no rosto ou próximo ao nariz, pois pode causar espasmo reflexo. Para crianças, use o radiata com diluição menor. E agora, presta muita atenção porque o sétimo óleo é aquele que quase todo mundo tem na cozinha, mas quase ninguém usa de forma terapêutica correta. O limão. Mais especificamente, o óleo essencial de limão siciliano, extraído por prensagem a frio da casca. E aqui já tem um ponto importante. O óleo essencial de limão não vem do suco, vem da casca. É na casca do limão que estão concentrados os óleos essenciais, e a quantidade é impressionante. São necessárias em torno de 45 frutas para produzir apenas 10 ml de óleo essencial de limão. 45 limões numa garrafinha do tamanho de um batom. O limoneno, composto principal do óleo de limão, é um dos terpenos mais estudados pela ciência atualmente. Pesquisas têm mostrado propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antifúngicas e potencial proteção gástrica. Mas o uso mais imediato e prático do óleo de limão está em três áreas: purificação do ar e ambientes, suporte ao sistema imunológico por via aromática e limpeza e desodorização natural do lar. No difusor, o limão limpa literalmente o ar do ambiente, reduz a carga de micro-organismos suspensos e cria aquela sensação de ambiente fresco e limpo que você sente quando entra numa cozinha cheirando a limão. Para limpeza doméstica, 10 gotas de óleo de limão em 500 ml de água com um pouco de bicarbonato e álcool criam um desinfetante doméstico natural com cheiro maravilhoso e eficácia real. Para uso emocional e mental, o limão no difusor é um dos melhores óleos para clareza mental, concentração e elevação do humor. Estudos com estudantes demonstraram melhora no desempenho cognitivo em ambientes com difusão de limão durante provas e estudos. Agora, o cuidado mais importante do óleo de limão e de todos os cítricos em geral: fototoxicidade. O limoneno e outros compostos dos óleos cítricos reagem com a radiação ultravioleta do sol e podem causar queimaduras sérias e manchas na pele. Se você usar óleo de limão na pele, nunca se exponha ao sol nas 12 horas seguintes naquela área. Isso é inegociável. Use apenas à noite ou em áreas cobertas. Dito isso, o blend de limão com lavanda e hortelã-pimenta no difusor é um dos meus favoritos para dias de trabalho que pedem foco e energia limpa. Experimente. E agora, chegamos no oitavo óleo. E aqui eu preciso que você fique muito atento, porque esse é um óleo que a maioria das pessoas usa errado, em quantidade errada, e por isso não experimenta todo o seu potencial. O óleo essencial de orégano é chamado de antibiótico natural da natureza, por muitos pesquisadores, e não é exagero. O composto ativo principal se chama carvacrol. E esse composto tem demonstrado atividade antimicrobiana, antifúngica e antiparasitária em pesquisas de laboratório que têm surpreendido a comunidade científica. O orégano selvagem do Mediterrâneo, especialmente o da região da Grécia e da Turquia, produz um óleo com concentração de carvacrol de até 80%, o que o torna um dos óleos mais potentes em termos antimicrobianos que existem. Hipócrates, o pai da medicina ocidental, usava orégano para tratar doenças respiratórias e gástricas há mais de 2000 anos. Os gregos o chamavam de alegria da montanha e o consideravam um presente dos deuses. A medicina tradicional mediterrânea usava cataplasmas de orégano para infecções de pele e chás concentrados para infecções respiratórias e intestinais. Hoje,
Com a crise crescente de resistência antibiótica, o orégano está voltando ao centro das atenções da medicina integrativa exatamente por esse motivo. Para uso aromático no difusor, o orégano purifica o ar e apoia o sistema respiratório em episódios de gripe e resfriado. Para uso tópico, a diluição deve ser muito generosa, porque o orégano é um óleo quente e irritante. No máximo 1% em uso tópico, uma gota em 10 ml de carreador. Nunca aplique em pele sensível, rosto, mucosas ou em crianças. Para uso interno, que é onde o orégano tem os resultados mais expressivos documentados, é absolutamente necessário usar apenas óleo de qualidade terapêutica certificada e sempre com orientação de um profissional de saúde. O Carvacrol em doses elevadas pode ser irritante para o trato gastrointestinal e o fígado. Respeito e orientação são fundamentais aqui. Grávidas não devem usar óleo de orégano de nenhuma forma, pois ele pode estimular contrações. Essa contraindicação é séria. Mas espera, porque o nono e último óleo dessa lista é aquele que eu prometi no começo do vídeo, o mais subestimado, o menos falado. E possivelmente o mais impressionante de todos para cuidar da sua saúde mental, emocional e física ao mesmo tempo. O óleo essencial de bergamota. Você provavelmente já tomou um chá que tinha bergamota sem saber. O famoso chá Earl Grey, um dos chás mais consumidos no mundo inteiro, tem aquele aroma característico, floral e cítrico ao mesmo tempo, por causa do óleo de casca de bergamota que é adicionado ao chá preto. É um aroma que muita gente reconhece imediatamente, mas não sabe nomear. A bergamota é uma fruta cítrica produzida principalmente na região da Calábria, no sul da Itália. É um híbrido natural entre a laranja azeda e o limão siciliano. E seu óleo essencial é extraído por prensagem a frio da casca, assim como o limão. Mas o perfil terapêutico da bergamota é diferente. Ela é ao mesmo tempo estimulante e calmante, cítrica e floral, refrescante e acolhedora. Isso não é poesia, é química. O óleo de bergamota contém linalol, o mesmo composto calmante da lavanda, combinado com limoneno, o estimulante do limão, mais acetato de linalila, que juntos criam um efeito que pesquisadores descrevem como regulação do estado de humor. Estudos têm mostrado que inalar bergamota reduz cortisol, o hormônio do estresse, melhora o humor em pessoas com depressão leve a moderada, reduz a ansiedade antes de procedimentos médicos e até melhora que a percepção de dor em pacientes hospitalizados. Hospitais na Europa e no Japão já incluem aromaterapia com bergamota em protocolos de cuidado ao paciente. Mas o que torna a bergamota especial, além de tudo isso, é a sua versatilidade. Para ansiedade e estresse, use no difusor com lavanda e incenso, 2 gotas de cada. Para depressão sazonal ou baixa de energia, combine com laranja doce e hortelã-pimenta, 3 gotas de cada. Para cuidados com a pele, especialmente em peles oleosas com tendência à acne, a bergamota diluída em jojoba na proporção de 1% tem ação seborreguladora, ajudando a equilibrar a produção de oleosidade sem ressecar. E aqui o alerta da fototoxicidade. A bergamota é um dos óleos cítricos mais fototóxicos que existem. Nunca, em hipótese nenhuma, aplique bergamota na pele e se exponha ao sol. As queimaduras e manchas causadas pela exposição solar após o uso de bergamota podem ser permanentes. Se você quer usar bergamota topicamente de dia, busque a versão FCF, que significa Free from Furanocomarins, ou seja, livre dos compostos fototóxicos. Ela existe no mercado e é indicada exatamente para uso diurno. A bergamota também não deve ser usada em crianças menores de 5 anos, e grávidas devem consultar um profissional antes de qualquer uso tópico.